Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Estamos de volta aqui. Eu queria dizer que sim, a capa destes episódios foram baseadas em diários que os adolescentes usavam nos anos 90. Já podemos ver aqui que não há respostas simples para as perguntas que eu fiz no início, como, por exemplo, por que repetimos padrões que nos machucam? Seria apenas um vício, uma falha de caráter ou algo mais profundo? Nossa caminhada vai de Freud e até aqui agora a neurociência. E a partir de agora, vou descrever conceitos que vão nos ajudar a entender o que acontece com o nosso cérebro quando estamos presos a essas dinâmicas. Nosso cérebro é programado para buscar o que é familiar, como eu já disse. Isso acontece pela busca do seguro. Como se disséssemos, eu já conheço isso, então eu sei lidar. Essa busca é uma estratégia de sobrevivência, em muitos casos até realmente nos protegem, mas tratando de relacionamento, isso pode chegar a um ponto que nos machuca. Então, os pesquisadores Jaak Panksepp e Antônio Damasio mostram que os circuitos emocionais ligados ao apego, recompensa e medo são formados muito cedo. Quando algo ou alguém se parece com os vínculos primários, mesmo que dolorosos, o cérebro interpreta como conhecido e o conhecido parece seguro. E esse efeito de familiaridade é reforçado bioquimicamente. Quando nos deparamos com padrões conhecidos, o cérebro ativa o sistema de recompensa, liberando substâncias como dopamina, pela previsibilidade, opioides internos, pelo vínculo emocional, e o cortisol, pela ameaça, mesmo em situações que não representam perigo real. O resultado? O cérebro entra no automático, produzindo relações conhecidas, como se nelas houvesse uma promessa de controle ou de cura. E será que vocês querem mais algum exemplo? Vamos então a este exemplo aqui hipotético, vamos ver quem se identifica e quem já viu alguma situação parecida com essa, hein? Então, o Felipe cresceu ouvindo que bom filho é o que tira nota alta. O afeto em sua casa era condicionado à performance. Se errasse, era ignorado ou punido. Hoje, na vida adulta, ele se envolve com parceiras exigentes que elogiam sua inteligência ou produtividade, mas desaparecem emocionalmente quando ele falha ou mostra vulnerabilidade. Felipe não busca isso conscientemente, mas seu cérebro associa esse tipo de validação condicional ao amor. Então, cada relação desse tipo ativa um circuito de recompensa-punição que ele aprendeu a chamar de amor verdadeiro. Então é muito complexa essa linha invisível que existe por trás dos relacionamentos. E eu de forma alguma queria reduzir isso apenas a ligações químicas. Senão daqui a pouco vão inventar a pílula da paixão, a pílula do amor, né? Ou talvez já inventaram e eu não estou sabendo. Quem sabe aí notícias se existe a pílula do amor? Deixa aí abaixo nos comentários e me informe. O psiquiatra holandês Bessel van der Kolk, autor de O Corpo Guarda as Marcas, explica que o trauma não é apenas um evento psicológico, é um registro fisiológico. Ele entra pelos sentidos e se grava no cérebro primitivo, ativando o sistema de luta, fuga ou congelamento, mesmo diante de estressores leves no presente. Van der Kolk sugere que a repetição é uma tentativa inconsciente de reorganizar a experiência emocional. Há uma esperança oculta de que, revivendo o drama, o desfecho finalmente seja diferente, mas sem intervenções inconscientes, o que ocorre é apenas mais do mesmo. Jaak Panksepp, em suas pesquisas sobre neurociência afetiva, identificou 7 sistemas emocionais primários no cérebro. Um deles é o sistema pânico-luto, que é ativado pela separação ou pela solidão. Quando somos privados de vínculo, este sistema entra em alerta, gerando ansiedade e muitas vezes depressão. O mais impactante, esse sistema é regulado por opioides cerebrais internos, como a endorfina. Isso significa que o apego e o amor não são apenas emocionais, são quimicamente viciantes. Palavras de Panksepp, abre aspas, nosso amor e nosso apego são fenômenos parcialmente viciantes. Eles dependem de nossos opioides internos. Fecha aspas.
Antônio Damasio completa essa visão a introduzir o conceito de marcadores somáticos. Segundo ele, nossas emoções não são apenas reações, são registros corporais que guiam nossas decisões. Por exemplo, quando você sente um frio na barriga ao conhecer alguém, seu corpo está acessando memórias emocionais que associam aquela situação a experiências passadas. O que isso significa? O padrão relacional não está só na mente, está inscrito no corpo e nas vias neurais da emoção. O corpo reconhece o que é familiar antes mesmo de você perceber conscientemente. Aqui entra uma boa perspectiva da Lydia Umberg, que nos ajuda a conectar essa busca pelo familiar às relações aditivas e explica que os parceiros se tornam aquele objeto de uso, aquela espécie de droga emocional que ativa esses circuitos de recompensa do cérebro. Quando o parceiro valida essas emoções ou oferece momentos de alívio, sentimos um pico de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Mas quando este parceiro se distancia e não corresponde às nossas expectativas, o cortisol, o hormônio do estresse, entra em cena, gerando ansiedade e angústia. Esse ciclo de recompensa e punição é muito semelhante ao que ocorre em dependências químicas, como Umberg aponta. O vício aditivo não é apenas emocional, mas também neuroquímico. O cérebro se acostuma com esses picos de prazer e dor, criando uma espécie de dependência relacional. Vejam que interessante isso, né? E por isso que, mesmo sabendo que o relacionamento é tóxico, muitas pessoas têm dificuldades em sair dele. O cérebro está preso ao ciclo. A neurociência, então, nos ajuda a entender que as relações aditivas não são apenas uma questão de escolha ou de força de vontade. Elas estão profundamente enraizadas em nossos circuitos cerebrais que buscam o que é familiar e recompensador, mesmo que isso cause dor. O cérebro, então, busca o que é familiar, mas nosso coração pode aprender a amar o que é saudável. Reescrever padrões é desconfortável, mas repetir o trauma é devastador. Então, para você aqui, já percebeu como seu corpo reage em situação de vínculo? Será que aquele frio na barriga ou aquela sensação de química é realmente amor ou apenas um reflexo de algo familiar? Será que o que você chama de destino é, na verdade, uma programação emocional? Pode ser uma dura verdade, mas pense. Até aqui, vimos como os padrões de apego, a busca pelo imago e até mesmo os circuitos cerebrais nos levam a repetir relacionamentos que podem ser disfuncionais. Mas o que acontece quando essas dinâmicas se tornam verdadeiros teatros emocionais, onde encenamos dramas internos não resolvidos? E é aqui que entra a psicanalista Joyce McDougall. Em sua obra Teatros do Eu, oferece uma visão fascinante sobre os padrões invisíveis nas relações. Para ela, por trás da repetição, há uma tentativa inconsciente de transformar dor em sentido. Quando vivemos experiências emocionais intensas ou traumáticas que não conseguimos processar, elas permanecem como cenas congeladas no inconsciente. Essas cenas, incapazes de serem verbalizadas, são atuadas nas relações. Quando algo não pode ser simbolizado, ou seja, transformado em palavra ou em pensamento consciente, ele se manifesta no corpo ou no comportamento. A repetição, nesse sentido, é uma tentativa de reorganizar o caos interno. McDougall também enfatiza o papel do corpo na repetição. Para ela, o corpo é um palco onde os conflitos emocionais não resolvidos são encenados. Quando não conseguimos simbolizar uma experiência, ela se manifesta fisicamente ou em nossas escolhas relacionais. Por exemplo, alguém que cresceu em um ambiente de abandono pode sentir um vazio constante no peito, uma sensação de falta, o que leva a buscar relações intensas e muitas vezes disfuncionais. O corpo, neste caso, está atuando o vazio emocional. Ela também introduziu o conceito
conceito de fantasia inconsciente, que é um roteiro psíquico que nos guia em nossas percepções. São formadas na infância e baseada nas nossas experiências com figuras cuidadoras. Um exemplo aqui: alguém que cresceu acreditando que o amor é algo que precisa ser conquistado pode buscar parceiros que reforcem essa crença, entrando em repetições onde precisa se esforçar constantemente para ser aceito. Assim, Joyce McDougall nos mostra que, quando não conseguimos simbolizar nossas dores, elas se tornam cenas que encenamos nas relações. A Lydia Umberg completa essa visão ao dizer que, em relações aditivas, o parceiro é usado como um objeto para atuar essas cenas. Não é amor, é sobrevivência emocional. Essas relações são marcadas por aqueles altos e baixos e aquele alívio temporário e crise atrás de crise, mantendo esse ciclo de dependência. Bloco aqui entre a ideia e o ato. Então, reconhecer padrões é o primeiro passo, mas romper com eles exige mais do que consciência. É preciso ação consciente e consistente. Como diria Sartre, não somos o que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que eles fizeram de nós. O primeiro passo é mapear os padrões que se repetem em seus relacionamentos. Quais características seus parceiros costumam a ter em comum? Você pode exercitar isso em um diário emocional, anotando os sentimentos que surgem em suas relações, especialmente nos momentos de conflito. Após reconhecido, ou com a vontade de ressignificar suas relações, a psicoterapia é um espaço seguro para isso. E não tem jeito. Romper padrões é desconfortável porque nos tira da zona de conforto, de familiaridade. Mas é nesse desconforto que a transformação acontece. Como diria Nietzsche, é preciso ter caos dentro de si para dar a luz a uma estrela dançante. Além disso, a Lydia Umberg sugere que para romper com relações aditivas é necessário reconhecer a dependência emocional e fortalecer a autonomia interna. Pergunte-se: estou buscando no outro algo que preciso encontrar dentro de mim? Desenvolver recursos internos, como a capacidade de lidar com a dor e a insegurança, é essencial para transformar vínculos aditivos em relações saudáveis. Então, romper padrões é desconfortável, mas repetir o trauma é devastador. O amor começa quando você se ama o suficiente para desobedecer este script. Estamos chegando então ao final deste episódio, mas o tema que exploramos não termina aqui. Na verdade, ele é um convite para que você continue refletindo e observando, principalmente escrevendo novos capítulos da sua história emocional. E vamos recapitular aqui os principais pontos discutidos. Então, repetimos o que não foi elaborado. Freud nos mostrou que a compulsão à repetição é uma tentativa inconsciente de reescrever o passado. Repetimos padrões não porque queremos sofrer, mas porque o sofrimento nos é familiar. Já o Bowlby revelou que nossos primeiros vínculos criam mapas emocionais que carregamos ao longo da vida. Esses mapas nos dizem como o amor deve ser: seguro, ansioso, evitativo ou desorganizado. Mas como vimos, esses padrões não são destino, eles podem ser ressignificados. E a pesquisa de Wilbing Park nos mostra que tendemos a escolher parceiros com perfis semelhantes aos anteriores. Isso reforça a ideia de que nossas escolhas afetivas são guiadas por padrões inconscientes, muitas vezes enraizados nas primeiras experiências de vida. Já com Joyce McDougall, vimos que quando não conseguimos simbolizar nossas dores, elas se tornam cenas que encenamos nas relações. Transformar essas atuações em narrativas conscientes é o caminho para a cura. O Jaak Panksepp, em suas pesquisas sobre neurociência afetiva, identificou o sistema de pânico-luto, que é ativado pela separação e pela solidão. Este sistema, regulado por opioides cerebrais como a endorfina, nos mostra que o apego não é apenas emocional, mas ele é quimicamente viciante. Já a Lydia Umberg mostra que as relações aditivas mantêm as pessoas presas a um ciclo de dependência emocional, mas romper com estes padrões é possível e, mais do que isso, é um ato de amor próprio.
Agora, o objetivo deste conhecimento passado nesse episódio não é ser uma bengala emocional. Eu não quero que você saia daqui pensando, eu não tenho escolha, porque isso é biológico, ou reforçando aquela ideia muito equivocada que todo mundo fala por aí, que todo trauma vem da infância, e você ainda dizer, por isso que eu sou assim. Essas frases são perigosas porque ela tira a responsabilidade do indivíduo pela mudança. Sim, o passado influencia, a biologia desempenha um papel importante nos vínculos, mas nada disso é permanente. Durante a minha pesquisa para a elaboração deste episódio, eu me deparei com a questão que a neurociência nos mostra que o cérebro é plástico, capaz de se reconfigurar. Eu acabei retirando isso na edição, mas a psicologia nos ensina que padrões emocionais podem ser ressignificados e a filosofia nos lembra que somos seres em constante transformação. A mensagem que eu quero passar, portanto, é que você não está preso aos seus padrões. Você não é refém do seu passado. Tudo pode ser melhorado, transformado e ressignificado, mas isso exige algo fundamental: ação consciente. Algumas indicações culturais aí. O livro da Lydia Van Pre Umberg, Relacionamentos Aditivos, Vício e Dependência do Outro. Eu venho citado aí no decorrer do episódio um material que eu usei para auxiliar nos estudos com a Lídia, mas o livro é este. Temos também Além do Princípio do Prazer, de Sigmund Freud. Esse eu ainda até preciso de ler, que ele é um clássico que introduz essa ideia de compulsão à repetição. Ele explora como o inconsciente leva a reviver essas experiências dolorosas que tratamos aqui. O pessoal falou que curtiu muitas indicações de música, então eu vou fazer mais um aqui. Tem a música Fix You, do Coldplay. Essa canção tenta curar o outro e ao mesmo tempo lidar com suas próprias dores. Olha que legal. Tem também a Someone Like You, da Adele. Uma música que captura a dor de repetir padrões e a dificuldade de seguir em frente após um término. Vejam, tudo a ver, né? Estou encerrando aí mais um episódio. Antes eu queria pedir para que vocês nos avaliem com 5 estrelas no Spotify, que assista no YouTube ou no YouTube Music, que compartilhem, que comentem. Assim, torna este trabalho ainda mais relevante na internet. Vocês sabem como que isso funciona e eu agradeço a colaboração de vocês. Hoje exploramos as profundezas dos padrões emocionais que se repetem nas relações, as raízes que os sustentam e, mais importante, como podemos começar a transformá-los. Mas, como sempre, este não é o ponto final, é apenas uma vírgula da sua jornada do autoconhecimento. Como nos lembra Lydia Umberg, relações aditivas não são amor, são sobrevivência. O amor começa quando deixamos de usar o outro como um objeto e passamos a vê-los como um sujeito. Romper com estes padrões é desconfortável, mas é o único caminho para criar os vínculos genuínos. Eu vou deixar também com você essa frase simples e poderosa. Você não é prisioneiro dos seus padrões. Sim, eles são fortes, sim, são familiares, mas você é mais. Você tem o poder de olhar para eles com coragem e entendê-los com compaixão e transformá-los em ação. Obrigado por me acompanhar nessa jornada até aqui. É uma honra compartilhar esse espaço com você. E lembre-se, entre o ser e o mundo, sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Até o próximo episódio, pessoal!